pastores dessa igreja, e para mim é uma alegria apresentar, convidar a vir aqui, vem aqui, Tiago, pastor Tiago Abdala. Ele além de ser meu amigo pessoal, ser meu colega de estudos, nós estudamos juntos também, ser um parceiro em diversos projetos aí. Quando me perguntam, fora da nossa igreja, pense em um pastor com quem você divide aí ombro a ombro a mesma luta. Eu não estou falando isso tudo, deixa eu explicar, que é para parecer que ele é muito bom, ficar elogiando ele. Não, eu quero dizer para vocês quem vai pregar, para que vocês tenham a confiança de, ouvindo a palavra de Deus, saberem que vem de um servo de Deus, de alguém preparado para isso, e de alguém que tem uma vida exemplar. O pastor Tiago Abdala é um exemplo para a minha própria vida. Então, não podia, dentro desse assunto, desse Enco Jovem, ter alguém melhor do que o pastor Tiago Abdala. Depois ele vai apresentar a sua noiva. Espero que logo ele possa apresentar a sua esposa, né? Está marcado já. Está marcado. Está amarrado, né? Toda sorte de compromisso. Então, mas eu vou deixar o pastor Tiago Abdala apresentá-la. Mas é uma grande alegria para mim e para a nossa igreja receber o pastor Tiago Abdala como preletor desse Enco Jovem 2012. E é um prazer poder estar numa igreja onde a gente sabe que a palavra de Deus é pregada, onde ela é ensinada com zelo, com cuidado, e onde vocês jovens aqui estarão sendo desafiados nesses 3 dias a buscarem a Deus, a conhecerem e a andarem como Cristo andou. Ok, esses 3 dias a gente vai refletir um pouco sobre ser como Jesus, ou andar como Jesus, e eu creio que nada melhor do que a própria palavra de Deus que nos desafia nesse sentido. Mas também, se a gente olhar para a história da igreja e homens que falaram sobre a santificação, sobre ser aquilo que Deus planejou para nós, sobre viver uma vida reta, sobre caminhar em direção ao céu, todos eles entenderam que a santificação, esse processo de ser um cristão maduro, envolve se tornar mais parecido com Jesus. E essa é a razão do nosso tema desses 3 dias. Charles Spurgeon, um pregador batista do século XIX, pastor batista, disse que a santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade. Ou seja, se você quer se tornar cada vez mais santo, você precisa andar como Jesus, você precisa seguir o caminho que Jesus andou. Um outro bispo anglicano da época de Spurgeon, J.C. Ryle, disse o seguinte: você quer ser santo? Então terá de começar com Cristo. Você deseja continuar sendo santo? Então permaneça em Jesus Cristo. Ou seja, o caminho de santidade só é possível se nós andarmos com Jesus, se nós trilharmos os passos dele. Lutero dizia que nós em Cristo equivale à justificação e Cristo em nós equivale à santificação. João Calvino, que o pastor Marcos aqui é um devoto, João Calvino, ele dizia que Cristo tem que ser como um espelho para nós, quando nós trilhamos a nossa caminhada da fé, onde nós pedimos graça a Deus para continuar olhando para esse espelho e trilhar a nossa jornada cristã. Então, nada como olhar para Jesus. E a Bíblia vai falar isso várias vezes. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, para a primeira carta de João, que o Nicolas leu para a gente aqui nessa noite, fala: se você diz que permanece em Cristo, você precisa andar como Cristo andou. Isso de forma muito prática. Porque nós, como evangélicos, muitas vezes enfatizamos esse aspecto da justificação. Jesus me justificou, Jesus pagou o preço pelos meus pecados, e podemos muitas vezes esquecer esse aspecto da santificação, que é essa caminhada também. Jesus não é algo que fica lá atrás, meu passaporte para o céu, Jesus, legal, agora eu sigo a vida do jeito que eu quero. Não, Jesus ele continua comigo, Jesus caminha ao meu lado nessa jornada. Por isso que Pedro, por exemplo, quando fala de sofrimento, ele vai dizer: olha, Jesus sofreu deixando-vos exemplo
para que vocês sigam os passos dele. Né? Opa, tem algum rap aí, tem alguém que está esforçando tocar um rap aí no meio da... Tudo bem, a gente pode também ter o, sei lá, né? Se alguém quiser cantar um rap aqui na frente, tal, para introduzir a mensagem, não tem problema. Ok, e hoje, amanhã e domingo, nós iremos olhar para 3 aspectos dessa caminhada com Jesus. Primeiro aspecto, vivendo na palavra com Jesus. Como Jesus olhou para a palavra de Deus, como Jesus se submeteu àquilo que Deus revelou na sua palavra. Amanhã nós olharemos para a vida de oração, como é que Jesus encarou a sua vida de oração, como é que Jesus cultivava a comunhão com o Pai. E por último, a vida de serviço de Jesus. Jesus foi o exemplo de servo, o maior servo de todos, que deu a sua própria vida por nós na cruz do Calvário. Conta-se a história de que um editor de Londres, inglês, muito conhecido, certa vez escreveu uma carta perguntando para várias pessoas, perguntando para nobres da sociedade inglesa, perguntando para professores universitários, perguntando para autores de livros, perguntando para comerciantes, dos livros que eles pudessem levar para a prisão, apenas 3 livros se eles tivessem que levar. Quais seriam os 3 livros que eles levariam? Se eles fossem para a prisão, passar 3 meses dentro da cadeia, quais seriam os 3 livros que eles levariam junto com eles? E dessas 100 pessoas que foram questionadas, 98 delas colocaram como o livro número 1 a Bíblia, a Palavra de Deus. O que chama a atenção dessa resposta desses homens é que muitos deles nem sequer estavam preocupados com questões religiosas. Alguns deles nem sequer iam na igreja. Outros eram até ateus. Mas todos eles sabiam que se quisessem encontrar conforto, se quisessem encontrar encorajamento durante aqueles 3 meses, naquele local terrível que era a prisão, eles deveriam buscar esse conforto e esse encorajamento na Bíblia, por ser ela a palavra de Deus. Richard Baxter, pastor puritano, certa vez ele confrontou a sua igreja dizendo o seguinte: gente, se vocês tivessem a mesma sede por aprender das coisas de Deus, como vocês têm para aprender a respeito do trabalho de vocês, como fazer melhor aquilo que vocês fazem, vocês já teriam começado há muito tempo a estudar com diligência a respeito da palavra dele. Mas vocês consideram 7 dias muito pouco para aprender a profissão de vocês cada semana, enquanto nem sequer desejam gastar um dia para aprender com maior profundidade a palavra de Deus. Talvez, se Baxter estivesse nos nossos dias, ele diria a mesma coisa. Muitos de nós entendemos a palavra de Deus como aquele livro que a gente lê, separa lá 15 minutinhos do dia, porque vai chegar na igreja na escola dominical e vão perguntar se você leu a Bíblia, você tem que responder, marcar um X lá, então você lê 15 minutinhos e passa em branco. Ou aquele livro que a gente lê todo domingo na igreja, e a gente deixa de dar o valor devido à palavra de Deus. E eu quero olhar para Jesus como um modelo de alguém que encarou com seriedade a Bíblia, de alguém que quando foi tentado, de alguém que quando foi desafiado por Satanás a quebrar aquilo que Deus tinha orientado ele a fazer, olhou para a palavra de Deus como padrão, olhou para a palavra de Deus como a sua bússola, o seu norte, e essa pessoa foi o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, eu convido você a abrir lá, Mateus capítulo 4, nós vamos ler os versos de 1 até o 11, Mateus 4, de 1 a 11, a gente encontra a maneira como Jesus olhava para a palavra de Deus, como ele encarava as Escrituras. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Todo mundo abriu? Legal, vamos deixar no PowerPoint para treinar mesmo a gente, né? Vamos lá, vamos para a Bíblia e vamos ler. Ok. Diz assim, Mateus 4, a partir do versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto
para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Verso 7, Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por Jesus Cristo, que não apenas morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, algo importantíssimo, algo fundamental para o nosso relacionamento contigo, mas o Senhor Jesus também viveu aqui nessa terra e nos deixou um exemplo, e nos deixou um modelo para seguirmos os seus passos. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite e que o Senhor nos desafie a andarmos, a vivermos a tua palavra como Jesus viveu. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Na mensagem de hoje a gente vai refletir um pouco sobre essas três respostas que Jesus dá para Satanás na sua tentação no deserto. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, a gente descobre que Jesus, ele acabou de ser batizado no final do capítulo 3, veio uma voz do céu, Deus dizendo para Jesus: olha, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E quando essa voz diz que Jesus era o filho amado dele, nesse mesmo momento vem o Espírito de Deus e desce sobre Jesus, capacitando Jesus para o ministério que ele tinha à frente. E nessa cena então do batismo, lá por João, quando o Espírito vem sobre Jesus e o capacita, a gente se depara no capítulo 4 com o mesmo Espírito o levando agora para o deserto. O Espírito de Deus que vem no momento do batismo para confirmar que Jesus era o Filho amado do Pai, agora leva Jesus para uma situação complicada. Ele vai ter que enfrentar o inimigo de Deus, ele vai ter que enfrentar o diabo no deserto, e Jesus então passa 40 dias e 40 noites jejuando. Por que Mateus dá esse detalhe de 40 dias e 40 noites? Porque assim como os árabes fazem hoje, no primeiro século, os judeus também jejuavam durante o dia, mas à noite eles podiam comer. Então, no nascer do sol, ao pôr do sol, era a hora do jejum, mas à noite então as pessoas começavam a ter as suas refeições e se alimentarem para aguentarem o dia seguinte. Mas Jesus, diferente de todos, ele passa tarde, manhã, noite em jejum, porque ele sabia que ele tinha um desafio pela frente. Ele ia enfrentar o inimigo de Deus e ele precisava ter a força do Espírito, ele precisava estar fundamentado na palavra, em comunhão com o Pai, para vencer o tentador naquele momento. E durante esse momento de tentação no deserto, que nos lembra dos 40 anos que Israel passou no deserto também, não é à toa, Jesus é apresentado aqui como o Israel por excelência. Tudo aquilo que Israel fracassou, Jesus faz com excelência. No capítulo 3, Jesus passa pelas águas, como Israel passou pelas águas. Jesus vem do Egito no capítulo 2, como Israel veio do Egito. E agora Jesus está no deserto. Ele vai ser tentado por Satanás, assim como o povo de Israel foi provado no deserto. No deserto, Israel falhou.
no deserto, Jesus vence o inimigo de Deus. E no começo do texto nós encontramos esse desafio de que uma vida na palavra de Deus nos conduz a uma vida dependente de Deus. Uma vida na palavra nos conduz a uma vida dependente. E nós vemos isso nos versículos 3 e 4, quando Satanás chega para Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É interessante que o diabo, ele toca exatamente no ponto frágil de Jesus. Jesus estava 40 dias sem comer nada. Contam-se, alguns comentaristas falam que as pedras calcárias ali daquela região do deserto, provavelmente para onde Jesus foi, na Judéia, elas tinham a aparência de pão. Então você imagina Jesus morrendo de fome num deserto, olhando para pedras que pareciam pães daquela época, e aí chega o diabo e fala: não, você é filho de Deus? Deus não acabou de dizer para você lá no final do capítulo 3 que você é o filho amado dele? Mas que negócio é esse? Como é que o filho amado de Deus passa fome? Como é que o filho amado de Deus não tem o que comer? Você é filho de Deus, pega essas pedras e transforma essas pedras em pães. E Satanás aqui então está tentando Jesus a tomar uma atitude sem esperar pelo Pai. Se você tem todo o poder que o seu Pai te deu, então transforme isso em pão. Não espere pelo Pai, não espere pela provisão de Deus, faça você mesmo essas pedras em pães. E a gente entende que essa tentação do diabo tinha esse aspecto de fazer Jesus agir sem esperar pela provisão do Pai, pela resposta que Jesus dá. Ele fala: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente lembra do deserto, a gente lembra que Deus permitiu que Israel também passasse fome pelo deserto. E em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, está esse texto que Jesus cita aqui: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus está dizendo para o diabo: olha, eu não preciso tomar iniciativa, eu posso esperar pela provisão que o Pai tem para mim. Quando você olha para o começo do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e essa proposta de Satanás, e você olha para o final do Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 40, quando uma das pessoas que está olhando ali para Jesus sendo crucificado diz: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. A gente entende que o ponto principal aqui é: se você tem todo o poder, por que você está nessa situação? Se você tem todo o poder, por que você não resolve de vez logo esse problema? Por que você passa fome? Por que você fica na cruz? E Jesus então responde para o diabo: olha, eu não vou fazer as coisas do meu próprio jeito. Eu entendo que não é só de pão que eu vivo, não é só apenas do alimento físico que eu necessito, mas é da palavra do Pai. É a missão que o Pai tem para mim que é mais importante. É a provisão que o Pai dará para mim que eu vou esperar. Eu não vou agir do meu próprio jeito, eu não vou fazer as coisas acontecerem, eu vou esperar pelo Pai. Isso lembra a gente, por exemplo, em João, quando Jesus está sentado no poço, esperando pelos seus discípulos, eles voltam para o alimento, e Jesus fala: olha, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Os discípulos ficam olhando um para o outro: que negócio é esse? Né? O cara está aqui faminto e tal, e a gente trouxe comida para ele, e a minha comida é fazer a vontade do Pai? Jesus, come um pouquinho aí. E o que Jesus nos ensina é que quando nós meditamos a palavra de Deus, porque Jesus responde o diabo com a palavra de Deus. Jesus não responde o diabo: olha, veja bem, diabo, vamos conversar aqui. Né? Sai daqui em nome de Jesus, né? Em meu nome eu te repreendo, vai para longe. Ele faz isso. No finalzinho ele faz isso. Mas aqui não faz isso. Aqui ele cala o diabo com a palavra de Deus. Ele cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. O que Jesus nos ensina é que uma vida que leva a palavra de Deus a sério é uma vida que depende da provisão de Deus.
É uma vida que, ao olhar para as Escrituras, percebe nas Escrituras ali um chamado a colocarmos a nossa confiança no Deus que faz, no Deus que provê, no Deus que supre o que nós necessitamos, no lugar de nós andarmos desesperados para realizarmos a nossa vontade. Nós temos um inimigo, que é o mesmo inimigo que Jesus enfrentou. Nós temos a nossa carne ainda, que é complicada. Nós temos o mundo ao nosso redor, fazendo propostas para nós. E se nós queremos vencer esses inimigos, nós precisamos, assim como Jesus, nos alicerçar na palavra de Deus. Eu lembro de uma época na minha vida, no meu primeiro ano de seminário, onde eu tinha algumas lutas pessoais que eu precisava vencer. E eu consegui passar por essas lutas, não pela minha força. Tinha 17 anos, estava começando ali a caminhada no seminário, mas porque eu aprendi a importância de memorizar textos bíblicos. E quando eu começava com aquelas lutas, eu lembrava das verdades da palavra de Deus, que me davam vitória para vencer as crises e as provas que eu tinha pela frente. Se nós queremos vencer a luta contra o diabo, a luta contra nós mesmos, nós precisamos, como Jesus, aprender a olhar para a palavra de Deus, depender de Deus. Olha só, quantos de nós será que não vivem ansiosos, preocupados? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser o trabalho? Muitas vezes nós cedemos à pressão do diabo, à pressão da nossa mente, à pressão do mundo. E no lugar de confiarmos na provisão de Deus, como Jesus confiou, não, o Pai é que vai dar o pão, eu não vou prover pão, eu vou confiar no que o Pai vai fazer, nós ficamos preocupados, nós ficamos andando para lá e para cá, nós achamos que nós é que vamos alcançar o que nós precisamos e deixamos de olhar para o céu. Quando nós temos uma vida dependente da palavra de Deus, nós lembramos das verdades da palavra de Deus, como Filipenses capítulo 4, por exemplo, que diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, mas levar as nossas ansiedades diante de Deus, porque Ele vai estar cuidando de nós. Como Pedro, 1 Pedro 5,7, que diz que nós temos que lançar sobre Deus as nossas ansiedades. Quando nós temos a palavra de Deus como centro da nossa vida, nós aprendemos a confiar nesse Deus, nós aprendemos a depender desse Deus. Nós lembramos que esse Deus nunca nos abandonou, esse Deus nunca nos deixou, e esse Deus vai continuar ao nosso lado. A gente pode pensar, por exemplo, no modo também como o mundo faz essa proposta que Satanás fez para Jesus. Satanás fala, você pode, você consegue, você faz. E o mundo muitas vezes propõe isso para a gente, não é verdade? Você é capaz. Confie em você mesmo. Você precisa de mais autoestima. Você precisa confiar mais no seu potencial. E o mundo constantemente está fazendo essa proposta para a gente. Você pode. Mas quando nós temos uma vida alicerçada na palavra de Deus, como Jesus tinha, nós lembramos de textos, por exemplo, como 1 Coríntios capítulo 4, que diz que se nós somos alguma coisa, se nós alcançamos alguma coisa, é pela graça de Deus. Nós lembramos de textos como Jeremias capítulo 17, que diz que enganoso é o coração mais do que eu não posso nada. Se eu confiar em mim, eu estou lascado, porque o meu coração é enganoso. Então, se você quer realmente andar como Jesus na palavra, você vai descobrir que na palavra você vai aprender a depender dele. Quantas pessoas estão vivendo para si e estão dizendo assim, mas Deus quer que eu seja feliz. Eu posso fazer as coisas acontecerem para que eu seja feliz. Eu não vou esperar para Deus me fazer feliz. Eu mesmo vou fazer. Porque afinal de contas Deus quer a minha felicidade. Essa independência de Deus. Em vez de eu esperar Deus mostrar o caminho, de Deus mostrar a direção, eu tomo as providências. E essa desculpa, Deus quer que eu seja feliz, tem levado pessoas a tomarem as mais diversas atitudes de forma independente dele. É cristão que namora com incrédulo, sabe que não pode, mas Deus quer que eu seja feliz. Por que eu vou esperar Deus me dar aquela pessoa que Ele tem para mim? Eu não vou esperar pela provisão de Deus, eu vou dar o meu jeito. Muitos jovens e moças, eu estava conversando com o pastor esses dias, semana passada, e ele falando de
homens casados até, que ele aconselha, que lutam, por exemplo, com a prática da masturbação, jovens que lutam com isso, porque aquela ideia da autogratificação, mas eu quero ser feliz, eu quero resolver o meu problema agora. No lugar de eu depender de Deus, entender que Deus é bom, que Deus está me restringindo algo, porque Ele tem algo melhor para mim, eu vou esperar nele, como Jesus esperou pelo Pai, eu tomo as minhas providências, e eu busco a minha felicidade. Tantas coisas. A gente usa a expressão, Deus quer que eu seja feliz, para agir independentemente de Deus. Se você quer viver uma vida na palavra, você vai descobrir que essa vida é uma vida que depende de Deus, que confia nele. Segundo aspecto que a gente vê nesse texto aí, é que quando nós dependemos de Deus, quando nós, aliás, olhamos para a palavra de Deus como Jesus olhou, nós deixamos de fazer de Deus o nosso gênio da lâmpada mágica, aquele que vai realizar todos os nossos desejos, aquele que é obrigado a realizar o que nós estamos pedindo. Como Jesus responde para o diabo no versículo, a partir do verso 7, mas olha só a partir do versículo 5 que o diabo propõe aí. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O que Jesus responde? Também está escrito, diabo, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo aqui, ele fala, tá bom, você quer usar a palavra de Deus, então também vou usar. E aí o diabo cita para Jesus o Salmo 91, versículos 11 e 12. Né? Ele vai dar ordens a seu respeito, e os anjos vão cuidar de você para que você não tropece. Está vendo, Jesus? Agora a gente está aqui no alto do templo, as pessoas estão lá embaixo, se joga lá para baixo, que as pessoas vão olhar para você e vão falar, poxa, isso aí só pode ser o Messias. Porque como é que os anjos vão cuidar de uma pessoa assim? Tinha uma tradição rabínica que dizia que o Messias apareceria no teto do templo, né, que as pessoas deveriam esperar lá em cima. Então era grande chance de Jesus mostrar que ele era realmente o escolhido de Deus. Era grande chance dele dar um show público, ele se jogar lá de cima, os anjos vindo, né, e pegando Jesus e descendo, né, com as asinhas, colocando, sei lá se anjo tem asa, né, alguns têm, mas coloca tudo lá embaixo, né, olha só que lindo, como Deus ama o seu filho, né, cuidou dele. Tá? Jesus olha para o diabo, peraí, a coisa não é assim. Você está confundindo. Jesus responde o seguinte, olha, é verdade que o Salmo 91 diz isso, que Deus cuida do seu fiel, que Deus guarda o seu fiel, mas Deus guarda o fiel nos caminhos dele. Deus não manda o fiel colocar Deus à prova. Ele fala, diabo, é o seguinte, usar texto fora de contexto é pretexto do que você quer me propor. Então eu vou te citar um outro texto, que diz que eu não devo colocar Deus à prova. E o contexto, Deuteronômio capítulo 6, que Jesus cita, é o contexto onde o povo de Deus coloca Deus à prova, quando eles estavam tendo sede, falando, poxa, cadê a água? A gente quer água, Senhor. Deus não é Deus? Deus não trouxe a gente do Egito, então agora tem que dar a água que a gente precisa. E Jesus disse, eu não vou exigir do Pai coisa que o Pai não me propôs. O Pai vai cuidar de mim, sim. O Pai vai me guardar no meu caminho. O Pai vai me preservar até a cruz. Mas eu vou seguir o caminho do Pai. Eu não vou forçar uma situação e exigir de Deus que Ele faça aquilo porque eu estou pedindo isso para Ele. Eu vou seguir o meu caminho, certo de que assim como Deus cuidou do seu fiel no Salmo 91, Ele vai continuar cuidando de mim durante a minha vida. O que Jesus está dizendo é, você não deve colocar Deus à prova. Você não deve fazer exigências de Deus. Você não deve falar, Deus, agora faz isso para mim. O Senhor não diz isso? O Senhor não curou o doente lá? O Senhor não fez aquilo? Então cura isso também. Resolve essa situação. Acaba com o meu problema. E Jesus de novo cita a palavra de Deus. Ele cita Deuteronômio, capítulo 6. Jesus está respondendo Satanás sempre com a palavra dele. É que é Deus quem iria mostrar para ele o que ele deveria fazer, e não ele dizer para Deus o que Deus tinha que fazer para ele. Você já percebeu que
O que está por trás da teologia da prosperidade, por exemplo, é exatamente essa mesma proposta que Satanás faz. Determina. Quando você determina, você já fez a mesma coisa que Satanás mandou Jesus fazer. Por quê? Jesus curou doentes, mas não curou todos os doentes da sua época. Deus promete que vai nos perdoar, Deus promete nos dar a sua salvação, Deus promete nos dar o céu, mas Ele diz que nessa vida a gente vai ter muitas aflições. Então, quando nós temos uma vida centrada na palavra de Deus, nós não ousamos colocar Deus à prova. Nós não fazemos de Deus aquele gênio da lâmpada mágica. Vou esfregar 3 desejos, Senhor, 3 a cada dia, tá bom? Então, tem esse esquema aí, eu só realizo o que eu estou te pedindo, né? Dá o meu carro zero, a casa própria que eu quero, cura aquela pessoa que eu gosto muito. Jesus está dizendo, olha, o caminho da palavra de Deus é exatamente o caminho contrário. E é muito interessante porque o que se faz na teologia da prosperidade é o que Satanás fez, pega texto fora de contexto, né? O maior exemplo é Filipenses capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. É verdade, eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu posso passar aflição. É isso que Paulo está falando. Eu sei viver em momentos bons, mas eu também sei viver em momentos dificílimos. Se nós temos uma vida na palavra, nós aprendemos a depender desse Deus. E nós aprendemos que nós não devemos colocar o nosso Deus à prova. Talvez você não exija de Deus a casa própria ou o carro zero, mas às vezes você pode questionar a fidelidade de Deus. Você fala, poxa, mas eu estou até agora solteiro, estou com 16 anos de idade, né? Deus ainda não me mostrou qual é a minha esposa ainda, né? E fica, né? Poxa, cadê Deus? Pô, eu só tinha que ter me dado já, definir minha vida, né? Ou então, talvez a gente passe por momentos difíceis. Talvez você tenha uma pessoa muito querida, talvez sua mãe, seu pai, uma pessoa da sua família que está passando por um momento de doença muito complicado. E você questiona, poxa Deus, por que você não curou essa pessoa ainda? Por que aquele cara que é sem vergonha, que apronta, fica curado e essa pessoa que eu gosto tanto não é curada? Quando nós temos uma vida alicerçada na palavra de Deus, nós aprendemos, assim como Jesus, que Deus não é um jeito que resolve os problemas quando a gente quer, mas Ele é o Deus que nos guia na nossa jornada e que cuida dos nossos caminhos. Como é que você tem olhado para Deus? Talvez aquele emprego que você tanto quer, talvez aquela prova que você fala, Senhor, me ajuda a tirar 10 nessa prova. Você não estudou o semestre todo, mas você acha que Deus, porque você estudou naquele dia anterior, Deus tem que te fazer tirar 10, porque se você não tirar 10, você tira 9 meses, você repete de ano. Então, não faça de Deus o seu gênio da lâmpada mágica. Por último, os versículos de 9 a 11 nos ensinam o seguinte, que a palavra de Deus nos leva a adorar somente a Ele. Versículos de 9 a 11. O diabo falando para Jesus, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Verso 10, Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. De novo Jesus responde o diabo com a palavra de Deus. O diabo é o Deus desse mundo, o diabo é aquele que comanda todas as coisas. 1 João vai dizer que esse mundo está deitado no colo do maligno, ele comanda esse sistema anti-Deus. E o diabo então faz uma proposta para Jesus, já que você é um filho amado de Deus, você não vai ser o Messias que vai sentar no trono de Davi e vai reinar sobre todas as coisas? Então, deixa eu te fazer uma proposta, só dá uma inclinadazinha só diante de mim, se prostra um pouquinho, que eu te dou todos os reinos do mundo. O que o diabo está propondo para Jesus é, em vez de você passar pela cruz, ser rejeitado, ser açoitado, as pessoas dizendo para você, crucifica ou crucificam, eu tenho um corta-caminho aqui, para você ir direto para a coroa. Deus já tinha prometido para Jesus todas as nações como herança. O Salmo capítulo 2, que é citado
em Mateus capítulo 3, né, quando Deus fala, tu és meu filho amado, né, ele é lembrado ali naquele momento. Naquele Salmo, capítulo 2, Deus promete todas as coisas para Cristo. E Cristo de fato vai reinar sobre todas as coisas. Mas é que antes da coroa tinha a cruz. Antes da glória tinha o sofrimento. Porque antes de Jesus ser o rei que vai reinar sobre todas as coisas, ele precisava ser o servo sofredor de Isaías 53. E o diabo está falando, olha, tem uma proposta melhor. Você senta hoje no trono. Você conhece o tal de César aí? Pois é, você vai ficar acima dele. Você vai comandar todas as coisas. Você vai ser o homem mais poderoso do mundo da sua época. Só dá uma inclinadazinha, só um pouquinho só. Me adora. E Jesus responde para Satanás, com a palavra de Deus de novo, no versículo 11: adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Jesus cita de novo Deuteronômio capítulo 6, mostrando que a maneira que nós vencemos o diabo, as tentações, não é com a nossa força. Você não vai pegar o diabo, dar um golpe, vai dar uma chave de braço no diabo, fala, tá vendo, diabo, fica aí agora, você não levanta mais. Você não vai conseguir fazer isso. Mas você vai vencer o diabo com a palavra de Deus, no poder do Espírito de Deus. Jesus cita a palavra de Deus para mostrar que a nossa força, o nosso poder não está em nós, mas está na revelação que Deus deu para nós, que é a Bíblia. Se Jesus cedesse à proposta do diabo, e ele amasse o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não estaria nele. Se Jesus cedesse às propostas do diabo de reinar sobre todas as coisas, ele estaria colocando em seu coração naquilo que é passageiro, e não naquilo que dura para sempre. Jesus responde com a palavra. É só a Deus que o adora. Só Deus deve ser adorado. Só o Pai deve ser reconhecido como Deus, não você, Satanás. E Satanás vai embora. Jesus é servido pelos anjos, mas ele nos deixa uma lição de que quando nós temos uma vida centrada na palavra de Deus, nós aprendemos que Deus é o único digno da nossa adoração. Talvez eu e você, a gente não se dobra diante de imagens, na verdade, para adorar. Não tem o diabo, o diabo não aparece para você, né? Espero que não, né? Assim, não aparece para você e fala, me adora agora, vai lá, sai da cama aí, chega à noite no seu quarto, eu sou o diabo, né? Agora, vamos acender a luz aí e se prostra. Não, o diabo não faz isso. Talvez você não se prostre diante de imagens, mas como João Calvino certa vez disse, o nosso coração é uma fábrica perpétua de Deus. Nós fazemos isso, nós adoramos coisas, mesmo sem fazer imagens delas. Quando nós cultivamos uma vida na palavra de Deus, nós conseguimos vencer a idolatria do nosso coração. Eu e você somos idólatras por natureza, e só a palavra de Deus pode nos ajudar a vencer essa idolatria. A gente pode adorar o dinheiro, fazendo do dinheiro, né, aquela ideia de estabilidade. Não quero ser rico, só quero ter uma vida estável, tá? Quero ter a casa própria, o carro. Não é assim. A gente coloca a confiança nas coisas que a gente tem. Não, estou tranquilo, né? Se eu bater o carro e tiver que indenizar alguém, eu vendo minha casa e pago, não tem problema, não tem que ficar endividado a vida toda, né? Então, sabe aquele negócio de, eu estou estável, eu tenho todas as coisas, não me falta nada, a dispensa de casa tem tudo, e a gente acha que isso é a nossa confiança. No lugar de colocar a nossa confiança em Deus. Ok, Deus me deu uma casa própria, Deus me deu o carro, mas a minha confiança não está nessas coisas. A minha confiança está que se Deus quiser me tirar tudo isso amanhã, eu vou continuar dependendo dele. É esse o desafio que Jesus lança para a gente aqui. O único digno da nossa adoração, da nossa dependência, tem que ser Deus. Certa vez o professor Carlos Oswaldo, numa das suas mensagens, definiu a adoração como o Deus como aquele de quem você depende. Deus é aquele de quem você depende para a sua segurança, para o seu significado e para a sua subsistência. 3 S's: sua segurança, significado na sua vida e para o seu sustento. Se você coloca a sua confiança em qualquer outra coisa que não Deus, o chefe do trabalho, você está adorando o chefe do trabalho. O seu trabalho, não tem que trabalhar que nem um doido.
faltam na igreja, não vão mais para a igreja tal, e não quero, porque não, tem que trabalhar, senão vão ser desempregados. Está adorando o seu trabalho. Ou talvez o seu problema seja seus amigos. Como adolescente é tentado adorar os amigos. Se os seus amigos fazem uma coisa, você vai lá e faz junto. Porque você não quer perder os seus amigos, você gosta muito deles. E quando nós temos a palavra de Deus na nossa mente, a gente consegue vencer essa idolatria. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a palavra de Deus diz que o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que o irmão. Se você tem problema com dinheiro, a palavra de Deus diz: olha, coloque o tesouro de vocês nas coisas do céu, não nas que são da terra. Se o seu problema de idolatria é ficar, é sexualidade, a Bíblia responde também, fala: olha, filho meu, por que você vai andar cego por quem você não deve andar? Os seus caminhos estão diante do Senhor, e Ele considera tudo aquilo que você faz. Então, quando a gente tem uma vida centrada na palavra de Deus, ela nos ajuda a vencer os ídolos do nosso coração, seja quais eles forem. Se você quer vencer os ídolos do seu coração, coloque a sua dependência de Deus. A palavra de Deus é uma munição que detona com os ídolos do nosso coração. E é nela que a gente tem que meditar de dia e de noite. Alguns conselhos práticos para a gente aí, que eu queria colocar. Primeiro, invista diariamente um bom tempo com Deus. Sei lá, 20 minutos, 30 minutos. Mas não deixe de ter esse tempo com Deus. Isso é essencial. Uma coisa que eu estou fazendo para mim mesmo, falando: olha, antes de eu ligar o computador para trabalhar, gastar um tempo dentro da palavra. Nós precisamos disso. Que você deixa a rotina te engolir, e junto com a rotina vem as tentações e vem as lutas, e elas também te engolem, porque você não está permanecendo na palavra como Jesus permaneceu. Aplique a palavra de Deus à sua vida, como Jesus fez. Jesus foi muito direto. Já o tentava e respondia: não, esse texto aqui se aplica para essa situação. Pergunte: o que esse texto tem a ver com a minha vida? A nossa igreja tem bastante jovem adolescente, né? E é interessante, quando eu estava discipulando um adolescente, ele estava lendo o Evangelho de João, eu perguntei para ele: o que você está aprendendo? O Evangelho de João fala sobre a vida de Jesus. Legal, claro, o Evangelho fala sobre a vida de Jesus. Mas o que você tem aprendido na sua vida? O que isso tem desafiado para você? Não lê a Bíblia de forma muito geral, sabe? O texto diz isso. Não. O que o texto está ensinando para você? Qual o desafio de hoje? O que Deus quer que você faça hoje? Depois disso, peça a Deus sabedoria espiritual para entender, para compreender aquilo que a palavra está dizendo. Memorize textos bíblicos. Gente, a nossa luta só pode ser vencida com a palavra de Deus na cabeça. O hebreu antigo, ele tinha a palavra de Deus na cabeça, porque não tinha Bíblia para ler, assim. Eu não tinha isso daqui como eu e você temos. Eram poucas cópias. Eles tinham que internalizar aquilo na mente deles. Eu e você precisamos fazer isso. Quantos aqui, sei lá, sabem pelo menos 10 versículos de cor? Talvez grande parte levantar a mão, né? Mas se eu pedir, sei lá, qual é a sua área mais frágil? Qual é a sua área de luta maior? Você tem meditado em textos bíblicos, decorado textos bíblicos nessa área que você luta? Eu quero também desafiar você a ler livros que vão te ajudar a colocar a sua mente e a sua cabeça na palavra de Deus. Cuidado com o livro que você lê. Tem muito livro tranqueira por aí, né? Falando coisas das mais absurdas. Então cuidado. Peça orientação do seu pastor, um livro que vai te ajudar a meditar mais na palavra de Deus e a se tornar mais como Jesus, que andou na palavra de Deus e venceu as tentações do diabo. E eu termino com a história de uma mocinha cega francesa que certa vez recebeu o Evangelho de Marcos em braille, e ela aprendeu a ler em braille. Uma moça cega francesa, e ela todo dia lia o Evangelho de Marcos com os seus dedos, com as pontas dos seus dedos. E ela não se cansava de ler, ela estava sempre lendo ali, ela tinha sede pela palavra de Deus. Até que um certo dia, de tão calejados que aqueles dedos dela estavam, ela já não conseguia mais sentir o braille, ela não conseguia mais sentir o livro, e ela não conseguia mais ler, porque os dedos dela tinham perdido a sensibilidade.
e ela tentou cortar uma parte da ponta do dedo dela para ver se dava mais sensibilidade, só que ela percebeu que isso só piorou. E aquele livro que ela tanto gostava e tanto amava, aquela porção da palavra de Deus, ela já não conseguia mais acompanhar aquelas histórias de Jesus, porque ela não tinha mais sensibilidade nos Deus. E ela, emocionada, um dia triste, porque não ia poder mais ter a palavra de Deus com ela, não ia poder mais ler, aprender sobre Jesus, ela pegou aquele livro, beijou aquele livro e falou: adeus, adeus, querido livro, como você é importante para mim. E quando ela encostou os lábios dela no Evangelho de Marcos, ela percebeu que a sensibilidade que os dedos dela não tinham mais, os lábios dela tinham. E agora, ao invés de usar os dedos para ler o Evangelho, ela passava as suas noites lendo o Evangelho de Marcos com os seus próprios lábios. Que esse valor que essa moça deu para a palavra de Deus, e que o Senhor Jesus deu para a palavra de Deus, a gente dê também no nosso dia a dia. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra, ela nos ensina a depender do Senhor exclusivamente. Ela nos ajuda a não tratar o Senhor como gênio da lâmpada mágica. E ela também nos leva a adorar somente o Senhor, Pai. Que a Sua palavra tire os ídolos do nosso coração. Que a Sua palavra esteja na nossa mente dia e noite. Que a gente ame a Sua palavra como o salmista amava. Que a nossa mente esteja saturada com a Tua palavra, Pai, para que quando as tentações vierem, quando os desafios do mundo vierem, a gente possa responder com a Tua palavra. É o que nós clamamos a Ti, no nome de Jesus.